Sim, após a explosão do banco, a gente foi comunicado e as investigações já iniciaram a partir dali. A gente logrou êxito em conjunto com a Polícia Militar de pegar os 2 primeiros envolvidos, que foram os que teriam dado a fuga para os demais. A partir dali, o fim dessa meada, a gente já começou a investigação com o apoio do GTA e da SEIC. Aí a gente foi para os 2 povoados daquela cidade, passou o dia todo embriagado em lama, água e mato para tentar localizar os demais. Só que a gente não logrou êxito nesse intervalo. Mas a gente continua nessa investigação, bem como nessa perseguição, e os outros já estão, inclusive, vários deles já estão até identificados. Então a gente está continuando na investigação, vai ter, em conjunto com a SEIC e a Polícia Militar, para ver se pega o restante dessa quadrilha. Sim, a gente conduziu, na realidade foram 4. Só que só contra 3 que a gente teve prova suficiente para mantê-los presos. Esse 4º foi liberado, mas não quer dizer que ele não esteja envolvido nessa situação. Agora vai ser encaminhado o flagrante desses 3 para a Justiça, para aguardar aí a manutenção ou não da prisão. As investigações continuam para tentar identificar os demais e localizar eles nesse intervalo, que estão com certeza embriagados na mata daquela região de Bom Jardim. Inclusive tem uma equipe nesse momento lá no local, lá checando uma denúncia de 3 pessoas que estão lá naquela localidade de atitude suspeita. A gente pede à população que, se vir alguma pessoa suspeita naquela região, carregando mochilas ou sujos, molhados, nesse sentido, para fazer um contato com a polícia para a gente checar as denúncias aí. Pelo cerco que foi feito após o ocorrido do fato, não tem condições de eles terem saído daquele povoado. Eles estão lá, estão cercados, aguardando o melhor momento para tentar sair. Mas a gente está fazendo barreira, fazendo buscas para tentar localizá-los nesse período. Os 3 suspeitos que já estão presos vão ser encaminhados para São Luís? Sim, os 3 suspeitos vão ser encaminhados para São Luís. Está sendo terminado o flagrante dele e vão ser encaminhados para São Luís hoje ainda.